Bom, então muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa nova aula da semana, tá? A turma de vocês 20/CBD01, curso de Cuidador Geral do Sebrae. Professor Bruno aqui de Franca, mais uma vez, para poder trazer um pouquinho de conhecimento e um assunto bem interessante aí a todos e todas vocês, beleza? Aí em São José do Rio Preto e as cidadezinhas aí ao redor. Então a gente está com a Maria Antônia aqui, com a Valéria, tá? E a Carla, que é a nossa coordenadora lá aí da cidade de vocês, tá bom? Tá passando um caminhão aqui do alho, mas vocês não dão bola não, beleza? Daqui a pouquinho ele passa. Muito bem, pessoal, quero agradecer a participação de todos vocês pelo formulário. Não deixe de responder o formulário. Eu sempre vou falar toda a aula. Se a gente tiver aula 10 anos aqui, vai ser 10 anos eu falando esse formulário para vocês. Tá? Façam, é muito importante manter esse vínculo com a escola, para vocês não perderem o que vocês estão aprendendo. Tá? Então, assim, é uma coisa que já é tipo assim, já é pesquisada, já é comprovada. Se vocês ficam muito tempo desligados da escola, sem os conteúdos, vocês acabam perdendo aquilo que vocês aprenderam. Tá? Vocês esquecem. Então mantenham esse foco sempre, mesmo sendo difícil assistir a aula aqui agora, mas assistam depois lá no link do YouTube e façam o formulário, tá, gente? Para a gente manter vocês aí conosco aí, para a gente poder fazer um trabalho bem feito, para vocês saírem aí como futuros e futuras cuidadoras e cuidadores com excelência. Belezura? Hoje a aula vai ser uma aula bem legal mesmo, para quem aí quiser um dia, né, cuidar de criança. Tá? Então, assim, hoje a aula é voltada mais aos cuidados de criança, principalmente recém-nascido, até lá a fase dos 10, 11 anos. Então, por exemplo, quem um dia aí for cuidar de criança, trabalhar como babá, tá? Cuidar mesmo aí, às vezes a mãe precisa trabalhar, não quer deixar na creche, vai pagar lá uma cuidadora, né, ou cuidador para uma criança. Então, vocês vão entender como que vocês podem ajudar até no desenvolvimento dessa criança. Então, a aula hoje é muito especial, muito legal mesmo, tá bom? O pessoal está entrando aí, a Liana entrou, tá? O pessoal do CRA também está entrando aí. Então, vamos lá, não vamos perder tempo não, vamos começar a nossa aulinha. Quem tem o livro aí, tá, do curso, vai poder acompanhar, porque tudo que está aqui está no livro. Quem não tem, depois, né, é só aguardar o livro chegar aí que vocês vão conseguir ver todos os tópicos, beleza? Daqui a pouquinho eu ligo o microfone para vocês também, para a gente tirar dúvidas. Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui da aula de hoje para vocês. Preparei uma aula bem bacana, bem intuitiva aqui. Muito bem. Olha só. Então tá aí para vocês, ó, capítulo 17 do livro Profissão de Cuidador. Se vocês estiverem vendo a tela aí do capítulo 17, manda um joia assim para mim. Toca na tela e manda um joinha, tá? Para saber que vocês estão vendo aí bonitinho. Beleza? Então, fases do desenvolvimento infantil. É muito importante saber do desenvolvimento infantil. Tá bom? Isso daqui requer assim, a atenção dos pais, claro, mas também dos futuros cuidadores e cuidadoras. Vocês também podem ajudar muito no desenvolvimento de uma criança. Tá? Desde a parte lá, quando ela está engatinhando, até a parte do aprendizado, até a parte que ela começa a já ficar mais, né, entre aspas, madura em si. Então, o desenvolvimento infantil ele é muito importante, tanto para a profissão quanto para a vida de vocês. Não sei quem já é mãe aí, quem já é pai, tá? Mas caso aí for um dia, entender que a fase do desenvolvimento é a fase mais importante da vida de uma pessoa. É a fase do desenvolvimento infantil. Não é nem a fase da adolescência, a fase da vida adulta, a fase lá fez a faculdade, não sei o que, não, não. É a fase do desenvolvimento lá na criança. Tá? É a partir dela que a criança começa aí a ser o que ela, né, tá aí preparada para ser ao longo da vida. Tá? Então isso daqui depende muito dos pais também, né, perceberem algumas coisas interessantes. A gente vai estar vendo tudo isso aqui hoje na aula. Beleza? Então vamos lá. Só para revisar a aulinha passada, a gente falou sobre a questão de prevenção de acidente. Vocês estão lembrados da aula da semana passada? Então, segurança em ambiente domiciliar, capítulo 16 do livro. Então a gente falou um pouquinho sobre prevenção de quedas, as adaptações que o ambiente tem que ter, tá, para a pessoa ali que precisa de cuidados, precisa se deslocar, as barreiras físicas e, né, toda a questão de prevenção aí em si para que não aconteça acidentes. Tá legal? Então vocês viram uma aulinha bem bacana aí. Hoje a gente vai falar sobre a teoria de Piaget. Vocês vão entender quem que é Piaget, certo? Isso aqui, ó, até para nós professores, Piaget é um exemplo, tá? Vocês vão entender quem que é daqui a pouquinho. E eu vou falar das fases do desenvolvimento infantil. Nós temos 4 fases, tá? Então temos a fase sensório-motora, temos a fase simbólica ou pré-operatória, temos a fase conceitual ou operatória concreta e a fase operatória formal.
Esses nomes podem ser um pouco confusos, mas é muito simples de se entender. Então a criança de 0 até os 11 anos, ela vai passar por essas 4 fases aí. Beleza? Entender cada uma delas é muito importante no desenvolvimento dessa criança. Tá legal? Então vai ser uma aulinha bem show aí, bem interessante mesmo, tá? Muito bem, olha só. Olha que bonitinha, né, o bebezinho aí. Quem que não gosta de uma fofurinha dessa aqui, de querer apertar, querer até morder, tá? Todo mundo acha linda essa fase. Eu acho, né, perfeita essa fase aí de criança. Eu não sou pai, né, mas assim, crianças, né, eu já sou padrinho, tudo. Então a gente vê essa fase aí como uma fase mais gostosa da vida. Então a fase quando a criança nasce, ela é bebezinha, começa a engatinhar, tal, começa a aprender a andar. Então olha só, os primeiros anos de vida, eles vão ser marcados por grandes transformações na vida da criança. Então, porque ela está aprendendo, então ela está assim, ó, no mundo e está conhecendo o mundo ao redor. Tá? Então, estudar o desenvolvimento da criança é fundamental para o papel do cuidador. Entender esse desenvolvimento. Porque às vezes vocês vão trabalhar aí como cuidadores de criança, né, babás. Então vocês têm que entender que vocês também vão fazer parte da vida, do desenvolvimento dessa criança. Então por isso que é importante saber essa aula de hoje. Entender. Claro que a gente poderia fazer uma prática, poderia falar um pouquinho sobre algumas atividades. Isso tudo em sala de aula, quando vocês voltarem às aulas. Então o que a gente pode fazer como exemplos, tá? Como a gente está tendo aula remota, online, então eu só posso passar teoria para vocês. Beleza? Mas a teoria é bem aplicada, depois a prática ela é bem fácil de se fazer. Então vamos lá. Dentre alguns autores aí, né, os autores que vão escrever sobre desenvolvimento das crianças, desenvolvimento pessoal, nós temos aí a teoria de Piaget. Tá? Então, essa aula ela vai voltar para a teoria de Piaget. É importante vocês entenderem isso. Tá? Ao longo da história, tiveram vários autores aí que, né, escreveram livros, publicações, tudo voltado ao desenvolvimento das pessoas, das crianças, desenvolvimento do aprendizado. Mas essa de Piaget ela é muito legal e é a que o livro de vocês vai falar. Tá? Mas vamos conhecer quem que é Piaget primeiro. Antes disso, ele fala uma frase muito interessante. Olha que bacana aí. A infância é o tempo de maior criatividade na vida do ser humano. Eu não falei para vocês que é a principal fase da vida de um ser humano, né, da vida de uma pessoa? Então é a infância. Então é ali que a gente tem que ter total atenção. É a partir daquela fase que a pessoa vai seguir no mundo. Então essa célebre frase aí é desse autor, Jean Piaget. Quem que é Piaget, professor? É esse senhorzinho bonitinho que vocês estão vendo aí na tela. Legal? Que no livro de vocês vai falar dele. Então, o Jean Piaget, ele é suíço, ele foi suíço, né? Porque já faleceu. Mas ele foi um suíço aí. Começou os seus estudos, olha em que área? Na minha área, na biologia, eu sou biólogo. Então, ele começou, né, a estudar a vida. Porque biologia é o estudo da vida, das várias formas de vida que a gente tem no planeta. Tá? Então, a gente, né, aprende aí sobre vegetal, animal, tudo isso. Então, ele começou a ver ali as questões da área da biologia. Só que aí ele, né, meio que se identificou com a parte da psicologia. Olha só, o estudo já da mente, do funcionamento da mente, da compreensão da mente humana e educação. Então ele assimilou a psicologia com a educação. Então por isso que eu falo que ele também é uma referência para nós professores. Tá? Quem faz pedagogia, faculdade de pedagogia, se formar professor aí, igual eu fiz licenciatura em biologia. Então a gente estuda muito, né, os grandes autores aí, Piaget, Vygotsky, né, vários outros. Tá bom? Mas vamos falar só de Piaget por enquanto. Então, ele é o criador da teoria da aprendizagem cognitiva moderna. Cognição é a percepção que a gente tem. É aquela coisa assim, ó, eu saber que de noite tem que trancar a porta. Então é uma percepção que eu tenho. Questão de segurança. Tá? É a percepção que se tiver frio, eu tenho que sair de blusa de frio, porque eu vou passar frio. Então é a percepção. Então ele criou uma teoria dessa percepção voltado mais à parte moderna, nos dias de hoje. Então ele percebeu muitas coisas interessantes aí, por isso que ele joga aí na teoria dele, tá? Essa teoria de Piaget. Então ele descobriu o que dentro dessa teoria? Tá? Que a lógica, a nossa lógica de aprendizado, ela começa a se instalar antes da linguagem, antes de aprender a falar. Porque a gente nasce, a gente não nasce falando, a gente vai falar depois de alguns anos, né? Aprender as palavras. Só que a nossa lógica, o nosso aprendizado começa antes da gente começar a falar as primeiras palavras. Através do quê? Através das atividades sensoriais que a gente vai ter no nosso meio que a gente está convivendo. Então, por exemplo, uma criança recém-nascida, tá?
Então, assim, ela recém-nascida nem tanto, mas assim, está começando a engatinhar. Ela não fala, só que ela já está aprendendo. Tá? Então, ele vê isso, ele viu isso e coloca na teoria dele. Então, para vocês verem que interessante. A criança não começa a aprender quando ela começa a falar, ou até mesmo quando estiver na escola. Ela começa a aprender já na percepção do mundo, no seu meio, a interação que a criança tem com o meio. E o que eu vou falar aqui na aula agora, vocês vão começar, quem é mãe aí sabe, quem é pai sabe, a perceber e vai fazer sentido, né, no desenvolvimento dos filhos de vocês aí. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui uma coisa. Ó. A psicologia, estudo da mente, né, da função da mente humana, a psicologia da aprendizagem, ou seja, como que é essa lógica da aprendizagem, é realizada por meio do desenvolvimento mental, através de linguagem, tá? Brincadeiras e compreensão. Então, por exemplo, a criança, o que ela vive? Ela vive o início de uma linguagem, de aprender a sua linguagem. Não só linguagem por fala, mas linguagem corporal também. Brincadeira. Criança brinca, tem que brincar. Criança, né, desenvolve a compreensão das coisas nessa fase. Então, essa teoria, né, do desenvolvimento infantil é dividida em 4 fases. Vocês vão ver, no livro de vocês consta cada fase dessa. Beleza? Vamos ver quais são essas fases aqui. Então, vocês têm aqui uma escala. Tá? No livro de vocês tem essa escala aí. Vocês estão vendo a idade. Então, 0, né, 0 ano ali. Então, a criança nasce. 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano. Tá? Então, aí até os 11 anos de idade. Então, a partir dos 11, 12 anos, ela já não é mais criança, ela já é uma adolescente. Tá? Então, nesse caso aqui, de 0 a 11 anos. As fases desse desenvolvimento. São 4 fases dentro desses 11 anos aí. Então, vamos lá, vamos falar das 4 aqui, depois eu vou explicar cada uma delas detalhadamente. De 0 a 2 anos, a criança está na fase sensório-motora. Tá bom? Vou explicar daqui a pouco. Depois, dos 2 aos 7 anos de idade, ela está na fase simbólica ou pré-operatória. A gente chama de simbólica ou pré-operatória. Dos 7 aos 11, ela está a fase, né, ela passa pela fase conceitual ou operatória concreta. E dos 11 anos em diante, já é a fase operatória formal. No livro de vocês consta essas 4 fases aí. Então, de 0 a 2, sensório-motora. De 2 a 7, simbólica ou pré-operatória. De 7 a 11, conceitual ou operatória concreta. De 11 em diante, até a sua vida adulta, operatória formal. Tá? Essas 4 aí. Muito bem. Vamos passar cada uma para vocês entenderem. Olha a fase sensório-motora, que vai de 0 a 2 anos. Tá? Então, vocês estão vendo um bebezinho bonitinho aí. Legal? De 0 a 2 aninhos de idade. Essa é a fase sensório-motora. O que acontece no desenvolvimento dessa criança dentro dessa fase? Então, vamos lá. É o desenvolvimento da coordenação motora. Então, a criança começa a desenvolver certas coordenações aí motoras. É questão de levar a mãozinha na boca, de ficar, né, mexendo os pezinhos. Quando ela está deitadinha, né, no bercinho, ela começa a se mover. Tá? Então, ela começa a perceber que ela pode cair. Só que ela ainda está desenvolvendo isso. Ela pode virar para o lado e tombar. Tá? Então, ela não consegue ter equilíbrio ainda, mas ela ainda está ali em fase de desenvolvimento. Então, é ali que começa a parte do desenvolvimento da coordenação motora que ela vai ter. Beleza? A exploração do mundo utilizando os sentidos. Então, assim, ela começa a perceber que o mundo ao redor dela, ela começa a perceber através dos sentidos que ela tem. É o tato. Você pega o seu dedo, você coloca, né, na mãozinha, a criança vai segurar. Porque ela está sentindo que ela está segurando alguma coisa. Então, ela está usando um sentido, o tato. Tá? Se você meio que mexer na boquinha dela, ela vai querer, né, pôr a boquinha naquilo. Ela acha que é alguma coisa que ela pode chupar, que ela pode morder, pôr na boca. Então, ela está explorando o mundo através dos sentidos que ela tem. Tá? Então, a visão, por mais que ela não compreende, mas ela já tem a visão. Então, por exemplo, vocês pegam um bebezinho desse aqui lá no berço, vocês ficam lá, cuti, não sei o que, tal. A criança começa a rir. Ela não está entendendo nada, mas ela sabe que tem alguma coisa na frente dela que ela está achando graça. Então, ela começa a dar risada. Então, é aquilo que a gente gosta de ver, né? Nossa, que gracinha, tá rindo. Então, ela não entende nada.
Mas ela está indo, ela está começando a usar o sentido dela de visão. Tá? Tem tudo isso. Vocês pegam uma criancinha assim, faz um estralinho com o dedo para os lados. Ela meio que vai tentar se guiar, porque ela está se guiando pela audição. Então ela está começando a usar os sentidos dela. Tá? Pensamento relacionado a tudo que pode ser tocado. Então ali a criança com 1 ano já, 1 ano e meio, tudo que ela pega põe na boca. Tá? Vocês sabem disso. A criança põe qualquer coisa na boca. Isso é porque ela está experimentando o aprendizado. Então ela precisa tocar, ela precisa pegar. A criança pega tudo. Vocês sabem disso. É deixar a criança num lugar que ela cata tudo. Então ela vai pegar e vai pôr na boca como instinto de aprendizado. Tá? Porque a boca também é um instinto, né? Questão de comer. Então isso é do ser humano, a gente leva as coisas para a boca. Legal? Olha só, a aprendizagem acontece por acaso. Ela não sabe o que ela está fazendo, só que ela está aprendendo por acaso. Tá? Por meio de reflexo. Então ela vai segurar, às vezes ela segura e não desprende. Né? Ela pega lá, vamos supor, o seu dedo, pega o seu cabelo, a roupa e não desprende. Então ela não está percebendo, é um reflexo que ela está tendo. Ela puxa as coisas, coloca na boca, igual eu falei. Então é porque ela está aprendendo. Isso ela já está aprendendo mesmo. Lá no cérebro dela está começando a formar já certos aprendizados. Então eu coloquei até como importante aqui embaixo para vocês lerem junto comigo. Olha só. Nessa fase é fundamental que a criança toque, que a criança sinta, que ela possa provar e experimentar objetos diversos. Gente, é um erro a pessoa tirar tudo da mão da criança. Claro, se ela colocar, né, às vezes uma coisa que não pode, ela não vai deixar. Mas um objeto, por exemplo, né, a chupetinha dela, desde que o chão esteja limpo, a chupetinha limpa, tal, um paninho, no bercinho, ela pode pegar, colocar na boca alguma coisa. Isso é normal, isso é importante. Vocês não podem limitar a criança a experimentar o mundo dela. Ela está aprendendo com aquilo. É isso que a teoria de Piaget fala. É esse aprendizado. Tá? Então não tire nada da mão da criança. Deixa ela tocar, deixa ela experimentar, deixa ela provar. Tá? Porque isso faz parte do aprendizado. Faz parte do desenvolvimento dela. Tá? Então é muito importante. Se vocês forem cuidar de alguém aí, de uma criança, por exemplo, tem que entender isso. Faz parte da vida e do aprendizado dela. Tá? Não pode limitar essa criança de forma alguma. Beleza? Olha a segunda fase aí. Simbólica ou pré-operatória. Aqui já é a fase dos 2 aos 7 anos de idade. Então a gente tem uma fase de 5 anos. Tá? Que a gente fala aí que é a fase simbólica ou pré-operatória. O que está acontecendo aqui? Período de educação pré-escolar. Aí é quando a criança começa já a se formar para ir para a escolinha na parte pré-escolar. É ali que ela vai aprender o quê? A se socializar. Onde que ela vai ter contato com outras crianças. Então aí vem a parte da socialização. Certo? Só que essa parte é uma parte um pouco difícil, um pouco complicada. Em que os pais e também os cuidadores têm que ficar atentos. Por quê? Olha que interessante. A criança, nessa fase, ela sempre vai ser voltada a si mesma. Então ela vai ser egocêntrica. O que é isso? Vocês já perceberam? Quando a criança vai o primeiro dia de aula da vida, lá na pré-escola, ela não quer entrar na escola. Ela chora, ela faz birra. Se ela senta lá na sala de aula com um monte de outras crianças, ela vai ficar inquieta, ela não vai querer ficar com ninguém, ela vai querer ficar na dela, sozinha. Tá? Eu já conversei com professores de pré-escola. E isso é normal. Porque ela pensa em si. Ela acha que todo o outro meio externo é tudo uma ameaça para ela. Então ela vai fazer as coisas sozinhas. Ela vai comer no recreio sozinha. Ela vai as atividades fazer sozinha. Então a criança passa por essa fase, por quê? Porque é um mundo novo onde ela vai interagir socialmente. Como ela ainda não tem habilidades sociais igual a gente adulto já tem, então, por exemplo, de conversar com uma pessoa que a gente não conhece, né, de fazer amizade, ela não tem isso, ela não tem essa capacidade ainda. Então é onde que ela vai ter dificuldade, então ela vai preferir olhar para si mesma e ficar, né, na dela. Então a criança ela passa por essa fase um longo período de tempo. Tem pai que acha que isso é um defeito. Não é. É a fase que ela está passando. Tá? Então ela vai expressar os seus sentimentos de forma livre. Ela pode pegar um papel sozinha e desenhar alguma coisa. Naquele desenho ela está mostrando se ela está feliz ou está triste. Então os desenhos que ela está fazendo pode ser um meio de expressão sentimental dela.
Ela não vai chegar em você e falar, pai, mãe, vem cá, vamos bater um papo? Seguinte, não, ela não tem essa formação ainda. Ela vai expressar de forma livre. Ficar triste, vai chorar, não vai ter medo de chorar perto dos outros, fazer birra às vezes. Tá? Então ela expressa o sentimento livremente. Ela não entende ainda o que pode ser certo e o que pode ser errado. Então ela vai poder desenhar, por exemplo. Tá? Desenvolve noção de espaço, o espaço, por volta de 2 anos. Então, né, o espaço, o local que ela tá? O espaço por volta de 2 aninhos aí. Ela desenvolve a noção de tempo por volta de 4 anos. Então, a questão de tempo, se está amanhã, está tarde, se demorando, se não está. Tá? Então, por volta de 4 anos, ela começa a perceber a noção do tempo. Então, é uma fase aí de pré-escola, de, né, interação social. Ela vai ter dificuldade. É normal. Tá legal? Olha a fase conceitual ou operatória concreta. Aqui vai de 7 a 11 anos. Então, 7, 8, 9, 10, 11. 4 anos. Aqui já é um pouco mais diferente. A criança já está mais formada um pouco. Então, nesse caso, é onde que entra o ensino fundamental. Ela já vai para o ensino fundamental. Ela passou pela pré-escola, por aquele aprendizado, aquele meio de socialização. Então, ela já vai para o ensino fundamental para quê? Para começar a aprender coisas mais complexas um pouco, tá? Então, olha só, é nessa fase que tem um declínio do comportamento egocêntrico. Então, a criança, ela já teve um convívio social. Então, ela passa a não mais olhar para si mesma. Ela começa a interagir com mais facilidade com as outras crianças, com as outras pessoas. Então, ela começa a compartilhar suas coisas, ela começa a conversar, ela começa a brincar mais, porque ela sente essa necessidade. Ela percebe que aquele mundo não é uma ameaça, então ela larga de ser egocêntrica e começa a fazer parte desse mundo, porque ela vai perceber que esse mundo faz bem para ela. Que é onde que vem as brincadeiras, né, as amizades ali, aquela coisinha de querer ir para a escola brincar na hora do recreio. Tá? Então tem um declínio nesse comportamento aqui. Isso vai ser reflexo também em casa. Tá? Começa a lidar com conceito e números. Então, conceitos diversos, números, aí entra a matemática, entra o português. Ensino fundamental. Quando a gente começa a aprender já as coisas aí da ciência, da natureza, tá? Do raciocínio, tudo isso. Beleza? Começa a solucionar problemas concretos. Então, a criança pode até solucionar alguns probleminhas concretos aí. Alguma questão aí de brincadeira, ela começa a já raciocinar algumas outras coisas, legal? Então ela começa a ter aí uma solução de problemas mais concretos, ela pensa mais, ela consegue pensar mais e agir de uma forma melhor, certo? E desenvolve a capacidade de estabelecer relações. Então nesse caso aqui, ela consegue fazer um amiguinho, fazer o grupinho de amigo, aquele grupinho de escola que vai fazer lá o trabalho juntinho, ela não tem vergonha, ela vai conversar, tá? Então é nessa fase aqui. E a fase operatória formal, que é dos 11 anos até a vida adulta. Ela vai passar aí 11, 12, 13 até lá a vida adulta dela, né? Lá por volta dos 17, 18 anos de idade. Então essa é a fase operatória formal. Aqui já entra o que a gente chama de fase de transição. Ela já está deixando de ser criança. Está entrando na adolescência. Aí é um misto. Aí é aquela questão assim que muitos pais sabem. Pô, meu filho aí, minha filha cresceu. Agora vai começar a sair de noite. Vai começar, os hormônios, né, vão começar a aflorar. Tá desenvolvendo o corpo. Tá? As meninas estão desenvolvendo o corpo, os meninos. Tá? Começa a fase da paquera. A paquerinha de gostar de alguém. Então é aquela fase que todo mundo fala que é a fase difícil. Porque é onde que a criança começa a perceber que realmente ela já está instalada no mundo, ela precisa agora sair da porta para fora de casa, para descobrir esse mundo. Então, é uma fase de transição, onde os pais têm que ficar atentos, claro, mas também não pode segurar muito. Engraçado, experiência própria. Tá? Eu tive grande problema nessa fase. Então, foi a fase em que eu não tive um bom desenvolvimento. Porque os meus pais, eles eram tão rigorosos comigo, né? Eu não culpo isso, claro, mas era o jeito deles me criar. Que eu fui começar a viver a minha vida depois dos 16, 17 anos. Então, até hoje eu tenho certa dificuldade de relacionamento.
Por incrível que pareça, eu como professor tenho um pouco de dificuldade de relacionamento. Na sala de aula, eu sou assim, ó, né? Tipo, vocês não tiveram aula comigo ainda presencial, mas eu tenho dificuldade de fazer amizade. Não na sala de aula, lá eu brinco, eu converso, eu faço amizade. Agora, eu sozinho ir atrás de um amigo é um pouco mais complicado. Então, eu perdi um pouco essa fase. E isso aí acontece, né? Gera consequências. Então, é a fase de transição. O que mais? Aqui, a criança ela começa a aplicar lógica para a solução de problema. Ela está pensando mais ainda. Então, ela usa várias ferramentas para solucionar um problema. Ela pode usar aqui cálculo, ela pode usar outras ideias, interação com outras pessoas para ajudar num problema. Desenvolvimento de habilidades. Eu coloquei essa estrelinha aí porque é importante dizer. Tem criança que tem um desenvolvimento mais acelerado. E é nessa fase que os pais percebem se ela pode ser, né, hiperdotadas de conhecimento. Sabe aquelas crianças que são gênio? Não sei se vocês já assistiram, por exemplo, no programa de sábado do Luciano Huck, Caldeirão do Huck, tem um quadro que acho que é Pequenos Gêmeos, se eu não me engano. Tem criança lá de 10 anos que faz cada conta de matemática que nem calculadora faz. Tá? Então vocês entenderam o tanto que tem pessoas que têm essa habilidade. Né? Conseguem assim, fazer conta de raciocínio lógico em segundos. Então, tem criança que assim, aprende violão. Então, assim, sabe fazer cada solo de violão, tirar música, sem nunca ter tido uma aula de violão, tirou de ouvido. Então, ela começa a desenvolver habilidades. Tá? Isso é um dom para essas pessoas. Não é toda criança que tem isso, mas tem gente que tem esse dom e desenvolve. E é nessa fase aqui que esse dom começa a ser mais explorado. Desenvolvimento físico, corpo. Emocional, as sensações emocionais, os sentidos emocionais. Como eu falei, da paquera, da tristeza. Tá? E social. Será que ela vai ser assim, cheia de amiguinhos ou será que ela vai ficar mais na dela? Então, é nessa fase aqui. Começa a demonstrar certa independência. Aqui eu acho que a criança começa a ficar mais independente um pouco. Tá? Ela começa a mostrar certa independência. Ainda tem muito que aprender, mas ela já começa a perceber que muita coisa ela já pode fazer sozinha. Tá? Muito bem. Viram as 4 fases? Agora, olha que aviso importante. Vamos ler junto. As fases que vimos agora, essas 4, são importantes para identificar possíveis problemas no desenvolvimento dessa criança. Então, além dessa fase, né, ser natural, é onde que eu vou enxergar possíveis problemas. Tanto vocês, cuidadores, podem ver isso. Às vezes o pai e a mãe não estão percebendo, mas vocês, cuidadores, estão. Então, é a hora de ter um diálogo com os pais. Só que, olha só, porém, elas podem variar, né? Que eu tenho que colocar um R, que eu coloquei M, tá? Mas podem variar de criança para criança. Sendo assim, o hábito, até destaquei, o hábito de comparar uma criança com outra não é recomendado. Sabe aquela coisa assim? Nossa, os vizinhos comentam, né? Nossa, mas o meu filho tem a mesma idade que o seu. Só que o meu já desenvolveu certa habilidade que o seu ainda não desenvolveu. Isso é um erro. Sabe por quê? Porque cada indivíduo é de um jeito. Tem uns que conseguem antecipar comportamentos, enquanto outros vai apresentar um pouquinho mais adiante. Então não é uma forma legal de ficar comparando. Não é uma regra. A pessoa com 6 anos de idade está lá na fase e tal, ela já tem que, então, interagir. Mas a minha não está interagindo, então ela está com problema. Não, calma aí. A do vizinho tá, a sua não. Calma. A sua pode atrasar um pouco. Assim como a sua criança também pode desenvolver mais rápido que a do vizinho, outra capacidade. Tá? Então não é legal ficar essa coisa de comparação. Tá? Então o cuidador também tem esse papel de avaliar e de informar os pais, de conversar com os pais a respeito disso. Tá? Agora, pessoal, no livro de vocês, não sei se vocês estão vendo aqui o livro, ó, na página 82 e 83, ó, tá aqui na minha mão. Então, tá vendo essas tabelas aqui, ó? Eu coloquei essas tabelas aqui para vocês, para quem não tem o livro, eu coloquei na tela do slide, tá? Eu não vou explicar cada uma delas, porque vocês podem ver a aula depois no YouTube, tá bom? Mas cada tabelinha aqui tá aqui na lousa, ó, tá aqui no vídeo, tá? Então, olha só, até 6 meses, o que a criança faz? Olha lá, faz brincadeiras com o próprio corpo. Por exemplo, mão, pé, né? Ela quer pegar o pezinho para chupar, ela quer pegar a mãozinha para chupar o dedinho. Então, estímulos. Como é que eu vou estimular essa criança? Através do toque, né? Massagem no braço, nas pernas. Quais são os brinquedos necessários? Olha que legal para vocês aí, futuros cuidadores e cuidadoras. Tá? Vai cuidar de uma criança de certa idade? O que vocês têm que fazer de estímulo para ela?
Primeiro, o que vocês têm que entender que ela vai fazer? Tá aí em cima. Depois, os estímulos que você tem que fazer para ela. Os brinquedos que você pode levar para ela. Tá? Até 6 meses. Depois tem, ó, de 6 meses a 1 ano. Aqui a criança já começa a aprender a sentar, segurar objeto, engatinhar. Quais são os estímulos? Tá aí, oferecer brinquedo, colocar brinquedo afastado para ela engatinhar até ele. Tá? Segurar a criança pelas axilas para ela ter contato com o pezinho no chão. Tá? Brinquedos, cubos, blocos de montar, brinquedos de martelar, encaixar. Olha que dica bacana para os cuidadores aí, tá? Para quem for cuidar de criança. De 1 a 2 anos, aí ela já anda sem apoio, ela vai empurrar carrinho, carrega brinquedo, começa a correr, chutar uma bolinha. Estímulo, oferecer espaço para desenvolver essas atividades. Né? Brinquedos adequados à idade. Quais brinquedos? Carrinho, bloco de montar, brinquedo de encaixar. Ela está desenvolvendo conhecimento ali. Olha só, de 2 a 3 anos, ela já corre, já dança, já pedala, usa giz, lápis para fazer traço. Tá? O que eu tenho que fazer? Né? Também dar o espaço para ela, oferecer brinquedo adequado, pedir para a criança ajudar a recolher brinquedo, para ela começar a desenvolver a capacidade de organização. Tudo isso é o cuidador, gente. Vocês vão cuidar de criança? Leva essa tabela para vocês aqui. Quais são os brinquedos? Blocos de montar, bichinho, boneco, boneca. Ó, 3 a 4 anos. A criança já pula, sobe escada, joga bola, desenha, copia a letra. O que eu tenho que fazer? Né? Ó, os brinquedos, instrumentos musicais, brinquedos de instrumento musical, bloco de montar, jogo de tabuleiro simples para começar o raciocínio, quebra-cabeça. Aí, ó, 4 a 6 anos. Aí a criança já se equilibra num pé só, dá cambalhota, ela vai nadar, ela desenha, ela escreve letra, usa o talher para comer. Então, tudo aí, ó. Brinquedo, minicidade, circo, né? Brincar de cirquinho, postinho de gasolina, casa de boneca, bola, trator, caminhão, tá? Para aprender um pouco mais do raciocínio. Todas as idades, 6 a 8 anos, já tem consciência do corpo, tá? Noção do tempo, que dia que é da semana, que dia que é do mês. Ela começa a controlar certos impulsos, tristeza, alegria, saudade, tá? Então, por exemplo, que atividades vocês podem oferecer aí? Pular corda, amarelinha, bambolê, cabra cega, brincar com a criança, oferecer brinquedos adequados à idade, bola de gude, pipa, jogo de tabuleiro, bicicleta. Estão vendo que bacana? No livro de vocês consta. Eu coloquei aqui porque a gente, né, eu não sei quem tem o livro, mas eu coloquei para vocês. De 8 a 10 anos é aquela fase onde é recomendado a criança ser estimulada a fazer um esporte, a praticar esporte, atividade física. Entrar numa natação, num futebol, num basquete, num judô, tá? Dança, que for. Beleza? É a fase de desenvolvimento infantil para vocês aí. O que a gente viu hoje? Falamos da teoria de Piaget e as 4 fases aí do desenvolvimento das crianças. Beleza? Semana que vem vamos falar dos idosos de novo. Aqui é a psicologia do idoso. O que acontece dentro da mente do idoso? E como que vocês podem ajudá-lo nesse sentido? Belezura? Muito bem. Ai, ai, deixa eu ligar o som de vocês aqui. Alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? O microfone de vocês está ligado. Liana, Maria Antônia, Valéria. Não. Oi. Tá tranquilo aí? Tudo bem. Tá tranquilo. Aprenderam um pouquinho sobre as crianças aí? Sim. Então tá beleza. Bom, deixa eu desativar aqui. Pessoal, não deixe de fazer o formulário. Daqui a pouquinho eu estou mandando no grupo o link dessa aula junto com o formulário. Façam, respondam, tá bom? Se tiverem dúvidas, por favor, mandem no grupo para mim ou no particular que eu respondo, beleza? E não deixe de participar. Semana que vem mais uma aulinha aí para vocês. A gente está quase finalizando esse primeiro livro, beleza? Vamos começar o segundo aí já com, né, firme e fortes aí. E não vamos desistir, tá bom? Daqui a pouquinho nós estamos de volta para a escola, aí, se Deus quiser, as coisas vão se acertando. Belezura? Então, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela aula. Uma ótima semana, um ótimo final de semana e até terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço para todas e todos. Até lá.